curso ele não habilita para apitar jogos da Federação Gaúcha, de campeonatos da Federação Gaúcha. A gente capacita e instrumentaliza as pessoas para que possam atuar em torneios de várzea, em campeonatos ali da comunidade, então possam estar disputando, apitando vários campeonatos que tem ao longo aí do ano no Rio Grande do Sul. E a partir daí nós já tivemos casos do ano passado, nós tivemos o curso ano passado, tivemos também casos de alunos que gostaram, que tiveram interesse em continuar, então estão fazendo o curso da federação, que está sendo desenvolvido esse ano, para daqui a pouco aí tá surgindo grandes talentos também na arbitragem gaúcha. Aí é uma próxima etapa que é a profissionalização, né? Isso, com certeza. A gente vai cada vez mais. O pessoal vem, faz o nosso curso, gostou, buscou o curso da federação, entra no quadro da federação e a partir daí pode seguir carreira aí, quem sabe surgirem grandes árbitros aí no nosso quadro, que já é um dos grandes quadros do Brasil. Vamos só repetir então os detalhes aí do serviço para o pessoal se inscrever. Liga para cá. Liga aqui para a Praça da Juventude ou vem até aqui a secretaria com o documento de identidade, né? O telefone é o 35866710. Nos procura, a gente está aí com a abertura das inscrições até o dia 26, que é o dia que iniciam as aulas aqui na Praça da Juventude. Fica o convite, então, para quem quiser participar, vem até aqui, vai ser bem bacana. Beleza, então, Daniel, voltamos com vocês aí no estúdio. Fica as orientações aí para quem quiser seguir nessa carreira. Simone, Diogo. Muito obrigada, Cristine Galiza. Obrigada também ao Daniel. Agora a Bruna Colossi já está de volta. A Cristine vai ter que voltar de Novo Hamburgo para Porto Alegre agora. Como é que está o trânsito na região metropolitana? Agora começa a intensificar, né, Simone? A gente não tem nenhum ponto de lentidão. Nesse começo de manhã também não teve nenhum acidente com gravidade aqui em Porto Alegre. Mas a partir de agora a gente sabe que o trânsito começa a carregar um pouco mais. E é por isso que a gente faz o nosso giro das câmeras também, para ajudar quem está em casa e vai sair daqui a pouquinho, para saber a movimentação, como é que está a movimentação em algumas ruas, começando pelo túnel da Conceição, na região mais central aqui de Porto Alegre, que leva até a rodoviária. A gente vê o movimento agora começa a aumentar, o trânsito é moderado nesse ponto da capital e vai começar a aumentar ainda mais, então o motorista, quanto antes sair, melhor. O segundo ponto é a BR-116 em Canoas, com um movimento ainda bastante tranquilo, mas começa também a se intensificar. Nenhum ponto de lentidão na BR-116 em Canoas neste momento. E por último, a Avenida Assis Brasil, com a Bernardino Amorim, próximo à Fierg. Agora o movimento já também começa a aumentar, é moderado, se intensifica com o passar agora dos minutos, então o motorista que sair agora não enfrenta nenhum problema, nenhum ponto de lentidão, mas logo mais já deve ter um movimento um pouco mais intenso nesse ponto da capital. Um assalto inusitado num dos bairros mais nobres de Porto Alegre. 2 bandidos usaram um carro para roubar e invadir uma loja de telefonia. O carro foi jogado contra o prédio que fica no bairro Moinhos de Vento, ao lado do Parcão. O veículo arrebentou as portas de vidro e foi parar no meio da loja. O objetivo dos assaltantes era pegar celulares e outros aparelhos, mas eles não sabiam que tinha um vigilante no local. Os bandidos abandonaram o carro e fugiram a pé, sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. Segurança não se feriu. Em Gravataí, na região metropolitana, a polícia está investigando um crime que pode ser mais um caso de latrocínio, que é quando a vítima morre num assalto. O dono de uma agropecuária foi assassinado no começo da noite passada. José Valdecir Mull, de 48 anos, saiu de moto para entregar o pedido e foi abordado por 2 homens também de moto. Ainda não se sabe se o comerciante reagiu, mas um dos criminosos atirou e matou José Valdecir. Os bandidos fugiram sem levar nada. A polícia considera a possibilidade de latrocínio, mas também não descarta outras hipóteses para o crime. A penitenciária modulada de Osório, no litoral norte, está impedida de receber detentos de outras regiões do estado. A decisão da Vara de Execuções Criminais do município é para diminuir a superlotação da cadeia. A penitenciária tem capacidade para 800 apenados, mas está abrigando 1.500. E os detentos de outras regiões do estado que ocupam as celas hoje devem ser transferidos em até 30 dias. E em Cidreira, também no litoral norte, moradores protestaram neste feriado pedindo mais segurança. Cerca de 300 pessoas fizeram uma passeata pelas ruas do centro da cidade. Ontem, um homem foi encontrado morto com um ferimento no pescoço dentro de casa. E há pouco mais de um mês, um policial militar morreu num confronto com bandidos na Vila Chico Mendes. Nos últimos meses, diversos protestos como este de Cidreira aconteceram aqui no estado. A falta de segurança chegou a um ponto em que o Rio Grande do Sul pediu a ajuda da Força Nacional. Há uma semana, os policiais que integram a força começaram a trabalhar em Porto Alegre.
Nos últimos dias, a quantidade de prisões aumentou e os roubos de veículos diminuíram. Mas, apesar disso, um dos principais indicadores de violência, que é o número de assassinatos, continua alto. E nas ruas, poucas pessoas perceberam a diferença. Há uma semana, a população saudou os policiais da Força Nacional. 150 homens foram integrados à Operação Avante, que após o reforço passou a ter 310 policiais. Segundo a Brigada Militar, os integrantes da Força foram distribuídos em pontos de maior movimentação. A Força Nacional passou a circular perto de parques, escolas e shoppings da Zona Sul à Zona Norte. Você imagina o policial militar, que são os que compõem a Força Nacional. São policiais militares, que têm a mesma formação dos nossos policiais militares, os brigadianos. Chegaram aqui do Ceará, do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, de vários estados da federação. Eles necessitam, no mínimo, 10 dias de adaptação. E o que os moradores estão achando do reforço de policiais? Nós percorremos alguns bairros. Eu estou sempre por aqui e eu acho que melhorou bastante. E tu já percebeu a Força Nacional? Já viu alguém aqui? Eu vi, mas não vejo todo dia. É bem raro, assim, eu ver. Olha, não percebi muita segurança aqui não, que eu saí aqui na rua, eu não vi um policial. Nenhum. Eu não notei diferença nenhuma, na realidade. Eu não cheguei a ver a segurança da Força Nacional na rua. A sensação continua, não sei como é que tu... De insegurança, né? É difícil andar de noite aqui. Com a chegada da Força Nacional, melhorou alguma coisa? Pra cá não vi nada. Pra cá, por enquanto, não veio. Mas nos outros lugares tá melhor. As estatísticas mostram que na primeira semana, com o reforço policial, o número de prisões passou de 2 para 4 por dia. Roubos a veículos diminuíram. A média era de 22 carros levados por dia. Com a chegada da Força Nacional, caiu para 16. Também não houve roubo com morte. O número de assassinatos se manteve, mesmo após a chegada da Força Nacional. Em 2016, Porto Alegre registra, em média, 2 homicídios por dia. O maior número de mortes, segundo a Brigada Militar, está na periferia da capital, onde os agentes da Força ainda não chegaram. Nestas áreas, os moradores estão esperando o reforço, que, segundo a Brigada, vai chegar. Esses 136, nessa primeira semana de adaptação, atuaram, sim, nos locais onde houve latrocínio, onde houve homicídio. O latrocínio e o homicídio não ocorre na vila. Está ocorrendo fora da vila. O roubo de carro, o roubo a transporte coletivo, não está acontecendo na vila, é fora da vila. Mas nós não estamos deixando de atuar na vila no combate forte ao tráfico de drogas. Seja nesse período agora da primeira semana, dos 136 policiais da Força Nacional, nós estamos com 300 atuando nesses locais. Estou esperando. Tomara que venha mais cedo, né? 7h07, a gente volta a falar do tempo hoje aqui no estado. A Bruna já morou na Serra, que é uma das regiões mais frias do Rio Grande do Sul. É da região noroeste, que é uma das mais quentes do estado. Mas hoje está tudo trocado, né, Bruna? Exatamente, as minhas duas regiões, né, digamos assim, Simone, agora também tem em Porto Alegre. Mas sim, hoje está trocado. Geralmente a gente tem a temperatura mínima registrada no estado, ela acontece na Serra, principalmente em São José dos Ausentes. Mas hoje o frio mais intenso está acontecendo no noroeste. Em Santa Rosa agora faz 5 graus e em São José dos Ausentes faz 6 graus e meio. É uma inversão aí nessas temperaturas, mas igual nessas duas regiões está fazendo muito frio hoje. Agora, gente, nesse começo de manhã nós podemos ter nevoeiro lá na região da Serra e também a gente pode ter um dia um pouquinho mais nublado em algumas regiões, principalmente do leste do estado. Hoje, sem sensação térmica negativa, nenhuma cidade registrou sensação térmica negativa, muito por causa do vento que perdeu a intensidade, por sorte, né, porque estava muito frio, mas agora de manhã, ainda assim, é preciso sair de casa com casaco. Vamos pro mapa? A boa notícia, então, é que esse vento perdeu a intensidade, o sol vai aparecer em todas as regiões do estado, e olha de tarde as temperaturas como ficam. Vão subir, ficam em torno aí dos 18 graus, 19 em Santa Cruz, 17 em Pelotas e 15 no Chuí. Essa massa de ar polar ainda está sobre o estado, mas a partir de amanhã, de tarde, as temperaturas começam a subir. Mas sobre isso a gente fala um pouquinho mais depois, Simone. Daqui a pouco, Bruna, daqui a pouco. Agora a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco no Bom Dia nós vamos mostrar a emoção dos tradicionalistas com o início dos festejos farroupilhas aqui no estado. A emoção é muito grande, né? A gente não controla, porque eu acostumada a receber a chama, muitos anos aqui no estado, mas hoje foi uma coisa diferente, né? Eu senti uma coisa assim diferente que saiu do meu coração.
E aqui, ao vivo, do acampamento Farroupilha, a gente vai falar de uma oficina muito legal sobre os nós de lenço. Tem muita curiosidade, muita coisa para aprender, mas isso é para depois do intervalo. Também vamos falar sobre um festival que deve levar alegria às ruas de Santa Maria nos próximos dias. Em Porto Alegre, sol aparecendo entre algumas nuvens, temperatura agora de 14 graus. São 7h10. Nós já voltamos. Para velhas políticas, novas atitudes. Precisamos de saúde pública digna, educação, segurança e inclusão social para nossas crianças com deficiência e moradores de rua. Minimizar as filas de adoção. A mudança começa aqui. Cláudia Araújo, 55777. Olá, sou do bairro Mário Quintana. Atuo diretamente na comunidade com trabalho voluntário pela educação. Conheço a realidade da comunidade e minha proposta é resgatar a dignidade dos jovens e adolescentes. Profilu 55077. Coligação Democracia Solidária. Vem aí o Canoas Week Melnick Event, de 10 a 18 de setembro, prontos para morar, com super descontos e até 100% financiados para você sair de casa nova. Não perca essa grande oportunidade de viver em Canoas, com ótima localização e lazer de clube. E você ainda pode usar seu imóvel ou carro como parte do pagamento. Mas é só uma semana, de 10 a 18 de setembro. Não perca essa chance. Visite a central de vendas e faça a sua proposta. Confira os imóveis participantes em melnickeven.com.br/Canoas Week. Realização Melnick Event. A cidade está com medo. Todos os dias perdemos alguém. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Porto Alegre, acreditem, já é uma das cidades mais violentas do mundo. E mesmo sendo um problema de Estado, a Prefeitura pode e deve fazer muita coisa. Só não pode fechar os olhos. Segurança de Porto Alegre precisa de experiência e novas ideias. Eu sou o Coronel Arlindo Bonetti, candidato a vice-prefeito ao lado do Maurício. Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo, apresenta o novo sabonete Creme Care. Novo Nivea Creme Care, o único sabonete com o melhor do Nivea Creme. Promoção Fradex abriu a show ganhou um carro por dia. Participe. A Prefeitura de Porto Alegre conta hoje com uma estrutura de 34 secretarias. Quem tem 34 prioridades, na verdade não tem nenhuma. Vou reduzir esse número para somente 6 secretarias, cortando gastos, demitindo CCs, privatizando empresas e buscando parcerias público-privadas. Com isso, vamos aumentar a eficiência na prestação de serviços públicos, melhorando a vida de quem mais precisa. Porto Alegre pode mais. Bom dia para você que está assistindo o Bom Dia Rio Grande neste comecinho de quinta-feira, 8 de setembro. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado neste início de manhã, temperatura de 14 graus. Não tem mais previsão de chuva nem hoje, nem nos próximos dias. Agora são 7 horas e 13 minutos. E a gente está de volta com um programaço para quem mora lá na região central do estado. Até domingo, grupos de circo do país inteiro estão em Santa Maria para participar de um festival com apresentações de graça. É para a gente se divertir mesmo assistindo. E quem quiser se arriscar, pode até aprender. O picadeiro foi montado na rua mesmo, em frente à antiga estação de trem. É que para esse tipo de arte não é preciso muita estrutura não, basta o contato do público com o artista. O que tu mais gostou do espetáculo? Parte do ovo. O que ele fez com o senhor? Botou aqui na cabeça e não derrubou. Tá muito divertido, o pessoal tá muito animado, os espetáculos estão maravilhosos aqui. Vale a pena enfrentar até esse frio. Sim, traz um casaquinho e vem que tá bem legal. O Santa Maria Sesc Circo reúne 40 espetáculos em 6 dias. Ramon veio de Porto Alegre se apresentar e participar do festival pela segunda vez. Tem a oportunidade de conhecer artistas, companhias de outros estados, né, daqui do Brasil e tal. E aí, conhecendo eles, tu tem todo um avanço técnico, né, e também muito da questão da gestão também desses
desses coletivos e grupos, né, que o circo hoje ele é muito diverso, então a gente tem a oportunidade de estar aqui em contato com várias vertentes de circo, né. Além dos gaúchos, vão se apresentar artistas de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do Paraná e do Distrito Federal. São trabalhos contemporâneos e o espectador pode até se arriscar a aprender um pouco. De um modo geral, o circo já tem uma característica de ser um processo de integração. Às vezes os palhaços, os artistas, eles buscam essa interlocução com a plateia, que é o que de fato faz o espetáculo acontecer. Mas além disso, nós estamos propondo então algumas conversas sobre o circo, algumas oficinas circenses, ou seja, vivências circenses que a comunidade pode, de certo modo, dentro da sua disponibilidade, usufruir. O festival é todo de graça e, como vai até domingo, os organizadores esperam receber 10 mil visitantes. E para muita gente, esse aqui é o primeiro contato com o circo. Tem também apresentações no teatro e no Lonão. Este grupo do Rio de Janeiro surpreendeu os espectadores com demonstrações de força e muito equilíbrio. Olha, depois que começou a gente esqueceu do frio e foi muito gostoso. A plateia estava muito quente, apesar do frio, estava muito com a gente, foi muito gostoso. Não tinha palhaço no palco, mesmo assim teve muita gargalhada. Bem diferente, até a gente chegou falando, cadê o palhaço? Porque ela veio esperando o palhaço, mas ela adorou, né? Eles brincam de fazer arte só praticamente com o corpo, né? E fazem coisas incríveis. Muito bom. Vale a pena ver. Muito, vale muito a pena ver. A pequena Gabriele também gostou. Quis até agradecer pessoalmente os artistas. Foi muito bom. Tava bom? Quer mais? E tem mais. Ó, os ingressos para assistir às apresentações podem ser retirados no Sesc de Santa Maria ou 2 horas antes dos espetáculos nas bilheterias já em frente à lona. As oficinas, para quem quiser aprender um pouco da arte circense, são hoje e amanhã, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, no Sesc de Santa Maria, que fica na Avenida Itaindé, número 66. 7h16, Bruna, como é que está o trânsito agora na região metropolitana? Agora começa a intensificar um pouco mais, principalmente na Avenida da Legalidade e da Democracia. O trânsito já é intenso, sim, Simone, mas nesse começo de manhã não tem nenhum acidente grave e nenhuma rua interditada em função de alguma movimentação diferente aqui na capital nesse começo de manhã. E a gente vai então para o nosso último giro das câmeras, conferir a movimentação, começando pela Avenida Ipiranga com a João Pessoa. O trânsito sim já é moderado nesse ponto da capital, começa a se intensificar, então quanto antes o motorista sair, melhor, ou se não, paciência, porque o trânsito está aumentando. Daqui a gente vai para a Avenida Carlos Gomes, próximo à Anitta Garibaldi, que geralmente tem bastante movimento, também em função das obras ali na Anitta Garibaldi, então o trânsito começa a se intensificar, agora ele já é moderado nesse ponto da capital e vai aumentando com o passar agora dos minutos. E por último, a Bento Gonçalves com a João de Oliveira Reunião. Esse é o último ponto da capital que a gente confere a movimentação. Aí o trânsito é também moderado, mas segue tranquilo. O fluxo está tranquilo nesse momento, tem pontos de lentidão, mas o motorista vai sim precisar de paciência se sair um pouquinho mais tarde de casa, porque a movimentação está aumentando. Mas, por sorte, sem nenhum acidente nesse começo de manhã de quinta-feira, e tem muita gente retomando aí os trabalhos. Pelo menos o sol está de volta, né? Como a gente está vendo aqui na Zona hoje, Leste. pelo menos não vai ter neblina para interferir na visibilidade. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o tempo, então, Bruna. Assim, bom, agora, às 7h17, a gente volta a falar sobre uma das opções de lazer agora aqui na capital, que é o acampamento Farroupilha, finalmente aberto oficialmente em Porto Alegre. Mas, mesmo antes dele ser aberto oficialmente, já estava recebendo muita gente desde o último fim de semana. E nós vamos levar você de volta para lá agora para falar mais uma vez ao vivo com o Paulo Ledur, que desde ontem aí está comprovando, né, a movimentação grande aí no acampamento, Ledur. Ontem milhares de pessoas passaram por aqui, claro que agora cedo, o pessoal está dormindo, está descansando, os piquetes estão reabrindo aí ao público, mas enfim, milhares de pessoas, todos os dias com certeza vão circular por aqui. Para ter uma ideia, no último fim de semana, 45 mil pessoas passaram por aqui. E isso que a abertura oficial aconteceu ontem, como mostra agora o repórter Josmar Leite. Repetindo o ritual desde a década de 40, o folclorista Paixão Cortes acendeu a chama no Colégio Júlio de Castilhos, onde o movimento tradicionalista gaúcho começou. A chama tem vários significados e na escola, não é, ilumina os novos horizontes dos escolares, dos professores e os desafios que a gente tem.
De lá, 2 centelhas foram levadas a cavalo até o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Uma veio de Triunfo e a outra foi acesa na Pira da Pátria. A chamada fusão de centelhas forma a chama crioula, que abre para valer as comemorações do Dia do Gaúcho. E eu tenho sido muito realizado por isso, e hoje nós temos centros de tradições fora do Brasil, inclusive 2 centros de tradições em Tóquio, no Japão. Isso aí é fruto de que, de certo, nós estamos no caminho certo. A emoção é muito grande, né? A gente não controla, porque eu acostumada a receber a chama, muitos anos aqui no parque, mas hoje foi uma coisa diferente, né? Eu senti uma coisa assim diferente que saiu do meu coração. Em ano de crise, o dinheiro para a organização do acampamento foi menor, mas não deve tirar o brilho da festa. A festa é do mesmo tamanho e representa a mesma coisa que os anos anteriores. Toda a organização teve que usar bastante criatividade, muita parceria para a realização desse evento, que é o maior evento na América Latina da cultura típica de um povo. E pelo movimento desse primeiro dia oficial, o sucesso vai se repetir. No palco principal, o público caiu no ritmo da vaneira. Mas não foi só lá. Muitos piquetes fizeram o seu próprio baile, e bem animado. E para sustentar essa festança, muita comida. E aí, cozinheiro, o que tá saindo aí? Barreteirinho básico da sobra do churrasco do meio-dia, agora é só para dar uma acalmada nos ânimos. Churrasco, a gente sabe que o acampamento tem à vontade, mas parrija é pouco. E o jeito de assar tem muita diferença? Tem bastante, porque Qual é a principal diferença? A diferença é assim, ó, que a churrasqueira comum, entendeu? Tu pode deixar meio à vontade, e a parrilla tu tem que estar sempre em cima para não queimar. E quando a gente acha que já viu tudo sobre churrasco, sempre encontra novidades. Que tempero é esse que tu tá colocando aí, rapaz? Cerveja. Pô, isso aí eu não conhecia, esse segredo é novo pra mim. Sal e cerveja, o único tempero que a gente usa aqui. E ó, é por isso que muita gente conta os dias para essa data chegar. Sempre que a gente consegue tá aí, porque é um ambiente muito bom, a gente gosta muito, e até porque a gente tem um piquete, né, para comparecer, e já alguns amigos, assim, de algum tempo, então sempre que dá a gente aparece no parque. Que é um espaço que a gente encontra os amigos, que a gente cultua a tradição. E é bom estar aqui, deveria ser sempre assim, não só em setembro. Viva o Rio Grande! Viva! Então, nós estamos aqui então no acampamento Farroupilha, como eu havia prometido, no piquete Morandi, porque aqui acontece uma oficina muito legal a respeito dos nós de lenço. Eu, particularmente, não sei nada. Então, essa oficina é justamente para quem não sabe nada, ou até aquele que sabe alguma coisa, também pode participar. Aliás, admito que eu tentei fazer aí um nó e quase me enforquei. Então, eu não vou arriscar fazer nada sem a ajuda do capataz aqui do piquete, que é o senhor Rogers Lírio, que está nos aguardando aqui. Bom dia, senhor Rogers. Explica aqui um pouquinho esse painel. Tem cores e tem os tipos de nós. Qual é a diferença? O significado de cada um? O lenço, ele é um simbolismo com relação a partido político, na verdade, os grupos que se dividiam no passado, né? Então nós tínhamos basicamente o chimango, que era o lenço branco, e os maragatos, que era o lenço vermelho. Tínhamos também pica-paus, que era o lenço verde, e aqueles que não tinham um partido muito definido eram os carijós, né? Usavam uma cor, 2, 3 cores no lenço, para não se definir para lado nenhum. O pessoal ficava em cima do muro. Ficava em cima do muro, exatamente. Tá certo. Agora, a respeito dos nós, vamos fazer um aí? Vamos fazer um. O chimango, ele é o lenço branco, ele usa o nó comum, tá? Fazer aqui no patrão do piquete para demonstrar como é que faz. É muito simples de fazer e rápido também. O patrão só não pode errar, né? O patrão não posso errar e também não posso enforcar ele, né? Tem que ser... Então aqui é o nó comum chamado e é o nó utilizado para essa cor de lenço. E esse nó que o senhor está aqui, bem bonito, elegante? Esse aqui é o nó Farroupilha. O nó que era usado pelo Bento Gonçalves, é um nó bem mais complicado de fazer. Eu quase me enforquei.
difícil desse. Inclusive, se tu for para uma peleia, é difícil de tu escapar dele também. Ontem teve a primeira oficina aqui, e é um grupo bem heterogêneo. Quem é que participou aí? Olha, participaram desde de crianças, que para nós é um maior privilégio, é multiplicar, né? É você conseguir transmitir a tradição desde crianças, tradicionalistas já mais antigos, pessoas que nunca vestiram uma bombacha. É bem heterogêneo. Todos os dias tem? Todos os dias nós temos atividade no piquete. Essa oficina ela acontece de maneira programada, através da programação do turismo de galpão, né, da Secretaria de Turismo do município, que esse ano a gente se inseriu, e pela demanda. Então, conforme as inscrições lá, pela demanda, a gente realiza essa oficina aqui. Muito obrigado ao seu Lino, então, nos ensinando um pouquinho a respeito desses nossos telenços. Então, essas oficinas acontecem diariamente, o pessoal tem que buscar informações. Ontem teve uma. 45 pessoas participaram. Bastante. Tem ainda a oportunidade de participar de novo dessa oficina e de outras, né? O Ledur aprendeu o nó agora. Será que ele vai aparecer de nó aqui nos próximos dias? Tá bom, então obrigada, Paulo Ledur, ao vivo lá do acampamento Farroupilha. E nessa época do ano tem muitos shows de músicos tradicionalistas, não só na capital, em todo o estado. Então todo dia a gente traz para você alguma dica diferente aqui no Bom Dia Rio Grande. Olha a de hoje. Hoje, a partir da meia-noite, quem comanda o baile é o grupo Tchê Barbaridade. Você não pode perder. Vai ser no BNZ Club em Novo Hamburgo. E agora, às 7h26, a Bruna traz as últimas informações pra gente do tempo. Fazendo um resumão, hoje o tempo abre de vez, o dia vai ser lindo, vai dar para lavar roupa, abrir a casa. Ainda faz frio de manhã, principalmente no noroeste. Em Frederico Westphalen faz 5 graus nesse começo de manhã. Aqui em Porto Alegre já é de 14 graus, uma grande diferença. De tarde, por causa do sol, as temperaturas ficam bem agradáveis, em torno aí dos 18 graus. E olha a sexta-feira aqui no nosso mapa. Também tem tempo firme com o sol brilhando em todas as regiões do estado e chance de geada aqui nos campos de cima da serra no comecinho da manhã, porque a gente vai ter vento fraco e a previsão também amanhã é de mar calmo. De manhã cedo ainda faz frio, olha as mínimas aí, de 8 graus em Passo Fundo, também aqui em Bagé, 10 em Porto Alegre, só que de tarde tem mudança na direção do vento. Ele vai começar a soprar de norte, isso ajuda a elevar a temperatura, ainda mais com o sol e com o afastamento da massa de ar frio. Então a gente pode ter 24 graus em São Borja, 25 em Frederico Westphalen e 22 aqui na capital. E para quem estava esperando, o fim de semana está na expectativa para poder passear ao ar livre, vai poder curtir, porque a previsão sim é de tempo firme e de calor. Só sobre isso a gente vai conversar mais amanhã, semana. Então tá, até amanhã, Bruna. Bom dia, amanhã para todo mundo. Agora vamos rever os assuntos que foram destaque no Bom Dia de hoje. Funcionários públicos do Estado estão sendo prejudicados por criminosos que estão vendendo informações pessoais deles. Além disso, os criminosos falsificam documentos dos servidores para conseguir empréstimos com desconto em folha e sem o conhecimento das vítimas. Depois de uma semana de atuação da Força Nacional em Porto Alegre, a quantidade de prisões aumentou e o roubo de veículos diminuiu. Apesar disso, o número de assassinatos continua alto. E nas ruas, poucas pessoas notaram diferença. A mulher que trabalhou como falsa médica durante 40 dias em Novo Machado foi levada para o presídio estadual de Santa Rosa. No início da semana, ela se apresentou à polícia, mas preferiu ficar calada. 2 bandidos usaram um carro para invadir uma loja de telefonia no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Como um vigilante estava no local, os criminosos fugiram a pé sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. Quem for curtir o acampamento Farroupilha em Porto Alegre pode aproveitar para aprender um pouco mais sobre a cultura gaúcha. As oficinas fazem parte do projeto Turismo de Galpão e vão até o dia 20 de setembro. Você pode rever as nossas reportagens e outras notícias no G1RS. Fique agora com o Bom Dia Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 6 da manhã, esperando a sua companhia. Até lá!